Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body, Papo Saúde. Eu sou o Reinaldo Dias e hoje eu estou aqui com o meu parceiro Lucas Felim. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio. O Lucas, já vamos dar um spoiler aí. Hoje o convidado é um cara especial, a lenda do fisiculturismo. Hoje eu estou tendo o prazer imenso de tê-lo aqui em nosso programa, porque assim, eu já acompanho a história dessa figura, dessa personalidade desde os meus 15 anos. Você pode chamar aí, Lucas? É isso mesmo, é isso mesmo. Estamos aqui com o Norton. Obrigado por ter vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Uma hora dessa era para estar dormindo, né? Mas hoje você... o convite foi assim bem... Tá sendo prazeroso, né? É isso aí. Muito legal. Eu fico feliz mesmo, viu, Norton? Nós ficamos, né? Com certeza. Toda a equipe também. É isso. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Obrigado. E aí a gente vai destrinchar toda a sua história. Hoje aqui a gente vai saber tudo. Quem é o Norton, as origens e como se mantém aí já. Sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Vamos falar a verdade. A gente veio aqui pra falar. Isso aí, claro. Isso aí. Então, galera, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe e fortaleça. Também estamos na plataforma do Spotify, sempre a todo vapor. Então, fiquem ligados. Lucas, a gente já vai falar da história dele, né? Buscar aqui quem é o Norton, né? Isso aí. Norton, então vamos lá, meu amigo. Vamos por partes. Todo mundo quer saber quem era o Norton, né? Você entrou no fisiculturismo, mas você começou já a trabalhar nessa área da saúde? Não. Eu comecei a trabalhar numa empresa de válvulas para compressores, uma empresa austríaca que estava começando aqui, abriu uma filial aqui no Brasil. Comecei lá no centro da cidade, na Rua Martins Fontes, com 15 anos de idade, 1979, já fizemos as contas, né? Isso aí, 79. 1979. Comecei como office boy, passei para auxiliar de escritório, aí fui auxiliar contábil, de auxiliar contábil fui para assistente da gerência industrial. Aí veio a oportunidade de ir para o Japão, aí viajei para o Japão para conquistar aquilo que todo brasileiro quer, né? Sim. Ter o celular próprio, né? Você ficou quanto tempo lá no Japão? Fiquei quase 4 anos, 3 anos e 10 meses, né? Norton, curiosidade aqui, você fala japonês? Olha, eu falava somente o necessário na parte profissional. O que precisava falar dentro da empresa, eu falava. Mas a gente convivia só com brasileiros, então era difícil você aprender a língua, né? Mas pelos seus pais, avós, você não teve contato com a língua japonesa, não? Tive bastante, e assim, uma pressão muito grande dos meus avós para poder falar a língua, né? Porque eles não admitiam que um descendente de japonês não falasse a língua japonesa. Então, talvez por causa dessa pressão, eu e meus irmãos, nós pegamos bode do negócio e acabamos não aprendendo, não entramos numa escola de japonês e... Ficou 4 anos e marcha. E nada de japonês. Ah, não, legal. Aí você voltou pro Brasil, e aí como é que foi? Aí dentro do Brasil você continuou trabalhando dentro das indústrias, e essa curiosidade pela musculação, pelo fisiculturismo, surgiu em qual época? Pô, eu já estava trabalhando uns 10 anos, né, na empresa, aí comecei a perceber assim, que alguns funcionários praticavam musculação, né, faziam musculação e começaram a desenvolver rápido, né. Aí eu falei assim, tô a fim de fazer musculação. Aí procurei uma academia para treinar, e a primeira academia foi do seu Eugênio Koprovski, da Elizabeth Koprovski, a Spartaco. Na Spartaco lá foi onde eu iniciei as minhas atividades na musculação. Na Barão do Rio Branco? Era na Barão do Rio Em Branco. 1985? 10 anos depois, 79, 89, 88, 89. E como é que era o shape, Norton? Eu era bem magro. Magrinho? Fiapado. Mas como eu era das artes marciais, fui praticante de judô na infância, depois fui karateca na adolescência para fase adulta, eu já tinha assim um condicionamento bom. Muito abdominal, né? Muita flexão de braço.
Isso tem bastante nas artes marciais. E eu já tinha, assim, um condicionamento bom, um abdominal bem desenvolvido já. Flexibilidade boa também, Flexibilidade boa. bem ágil também. Mas lá eu pesava 58 quilos, né? Ah, então você voava. Batia um bem, então voava mesmo. Não, você voava também na bancada, né? Dava no cara, a perna... Sim, mas aí não tinha o punch, né? Não tinha peso, o meu chute, o meu soco, não tinha peso. Aí eu falei assim, preciso fazer musculação, tem que aumentar a massa muscular. Mas dentro do karatê você se consagrou aí mestre ou não? Não. Eu cheguei, vamos dizer assim, no meio da carreira. Faixa branca, amarela, E azul, né? Porque diferente é as branca, faixas azul, do amarela. karatê também. No Kyokushin era branca, azul, amarela, verde, marrom e preto. Então era branca, azul, amarela, verde, marrom e preto. Seis faixas. Eu só cheguei na amarela só, parei. Você pensa, não, fiz karatê na infância, fiz os katas lá, tinha que passar os katas, né? Sim. E aí parei. Na época de 90, o karatê tava em alta, né? Sim. Principalmente São Paulo, era muito forte, né? Tinha muitas academias em cima das padarias, né? Principalmente depois que o Jean-Claude Van Damme começou a fazer os filmes, né, de artes marciais. Aí virou febre. Todo mundo queria ser praticante de artes marciais. Tá, aí você foi lá pra Espartaco lá. Quem enxergou você? Foi o Eugênio? Eugênio falou, Não. Pô, a primeira pessoa que me recepcionou lá, na época, foi a... Putz, agora... Foi a Elizabeth, a esposa do Eugênio, Beth Koprovski. E aí você começou a treinar, aí você começou a desenvolver. Quem acionou seu gatilho e falou, tá com shape pra competir, bora? Você começou a treinar para as artes marciais primeiro. Não... comecei. Isso. Comecei pra associar a musculação às artes marciais, pra poder melhorar nas artes marciais. Só que aí o negócio foi ficando mais sério, né? Então, os combates começaram, os comitês, né? Começaram a se tornar mais difíceis e tal. Começaram a me colocar com caras mais fortes. Aí tive uma queda lá que eu bati com a nuca, né? Com a cervical no chão. Aí falei assim, tem que parar. Eu já tava casado, já tinha um filho, né? Falei, tem outras prioridades, né? Que não era essa. Aí fiquei só na musculação. E aí você só treinando também, né? Você não atuava como profissional da área da saúde, né? Não. Só trabalhava em escritório. No escritório. E aí? Parte administrativa só. Aí você começou a treinar em 89, lá 10 anos depois. Qual foi o primeiro ano da sua competição? Foi em 95. Primeira competição. 6 anos depois. Isso. 7 anos depois. Então eu comecei em 88. 88. Foi. 7 anos depois. 7 anos depois. Foi. Quem me preparou a primeira competição? Pô, a primeira competição que me preparou foi o Mauro Silva. Conheci. Hoje ele é praticante de jiu-jitsu. Foi campeão faixa branca, campeão mundial faixa branca. Pastor, né? Virou pastor agora. Ele deu personal lá na companhia. Cheguei ainda. Isso, na companhia atlética. Ele tinha muitos alunos lá. Alto fortão. Isso. Ele mesmo. Ele que preparou você? E aí, como é que foi a primeira? Consegue lembrar aí? Traz pra nós aí. Você quer dizer do... No palco. Dos produtinhos? Não. No palco. No palco. O processo todo. No palco? Então, o Spartaco tinha uma coisa interessante. O Spartaco, ele fazia... criava, assim, umas competições internas que era para justamente o atleta ficar mais solto no palco. E isso me deu uma confiança muito grande. Então quando eu participei a primeira vez no estreante, então eu tinha, assim, muito mais vivência de palco do que os demais participantes. Então eu estava muito mais solto, muito mais confiante. O Mauro me viu, falou assim que eu estava em excelente condição. Aí eu levei o estreante. No primeiro eu levei a competição. Parabéns. Você é do meu time. Você é do meu time. No primeiro também levei. No primeiro, Aí no mesmo ano teve mais 3 competições que eu ganhei também. Que foi o Campeonato de Novos, o primeiro Campeonato de Novos. O Campeonato de Novos foi criado para ter um campeonato intermediário entre o estreante e o paulista. Que eram níveis muito, muito diferentes, né? O estreante do paulista. O paulista era um nível muito alto na época, né?
Aí criaram o campeonato de novos, que era um nível mais intermediário. Aí fui campeão do novos, na categoria média. Eu competi no estreante na 75. Já no novos eu competi na média, até 80. E fui campeão overall do novos. Aí fui pro Paulista. Não, minto, fui pra Copa Sul-Sudeste. E ganhei também lá a categoria média lá. Foi no Paraná. Você tava falando desses campeonatos. Qual era a federação na época? Só existia no Brasil a IFBB. Só IFBB, só. E você já entrou na FBB e já começou a fazer sua carreira. Você tinha que fazer sua carreira, né? Você Sim. Primeira interna, o Novice, depois foi pra essa daí, a Copa Sul-Sudeste. Sul-Sudeste. E ele levou lá o Levei também. também. Isso. Aí foi pro Paulistão. Pra vocês terem noção do nível do Paulistão, eu saí da Copa Sul-Sudeste, fui pro Paulistão, fiquei em terceiro lugar. Atrás do Mariano de Poncher. Fiquei atrás do Mariano Poncher e do Serginho. Serginho da Spartak mesmo? Do Spartak. Eu lembro. É. Foi o que ele chamava instrutor antigamente. Ninguém Isso. foi meu instrutor. Isso. Foi meu primeiro instrutor. É. Nervoso pra caramba se o cara errasse o movimento, né? Já expliquei pra você. Ele não falava comigo porque eu era, né? Na época cabia, né, esse tipo de abordagem, né? Isso, ó, hoje em dia você vai falar assim com o seu cliente, ele fala, vai passear, meu. Você ficou com... Então você começou a competir e aí... O que aconteceu que deu essa virada? Você falou, vou mudar de área. Porque você estava trabalhando na empresa. Sim. Foi pelo... Paixão esporte. Isso, pela paixão, pelo gosto, pela atividade, pela musculação, pela atividade, né? Que é o treinamento com sobrecarga. Isso, assim, como fala, foi assim, um gatilho assim muito, vamos dizer, foi meio que instantâneo, né? Foi uma paixão à primeira vista. É interessante você falar isso daí. Eu vou levantar o que o Lucas falou aqui, esse ponto de vista, né? Norton, você falou que já era casado na época, você já tinha filho, e a gente sabe, né? Eu vou falar porque eu vivenciei algumas épocas, né? Lá atrás, nos anos 90, eu comecei a treinar em 98, se eu não me engano, 98, 97, alguma coisa assim. Você tipo, saiu do certo e foi meio que pro duvidoso. Sim. Porque você sabia que instrutor não era aquele, né? A gente tá falando de 80 e... Então, é que eu 90 e... É que eu comecei, foi 95. Tá, você tá falando de 95, tudo bem. O hype foi nos anos 2000, né? De personal, de musculação forte no Brasil e tudo mais. Não, mas eu já tinha ido pro Japão, já tinha voltado. Foi aí que eu comecei o meu trabalho como instrutor. Eu já tinha ido pro Japão. Aí voltei no meu retorno, eu já procurei uma academia, porque na época a profissão não era regulamentada ainda. Ela só foi regulamentada em 98. Então, tanto é que o provisionado, por exemplo, como eu, tinha direito a ter o CREF, porque desde que comprovasse, né, a atuação na área desde 3 anos antes da regulamentação. No caso, seria 95. Isso comprovado em carteira. Você tinha que ter comprovação na carteira de que você trabalhava já na área 3 anos antes da regulamentação. Só que não era só isso, né? Você tinha que fazer um curso na FMU, fazer cursos complementares, né? Direcionados para a área, específicos da área, e também, assim, de áreas associadas, por exemplo, ergonomia, essas coisas. Ô Lucas, o que o Norton falou é legal, que você foi para os Estados Unidos, você já falou sobre isso, né? A gente estava debatendo, até foi com um personal, o Marcelo Donici, né? A gente estava conversando também sobre isso. Que hoje a educação física, ela abre um leque. Então, às vezes o cara faz educação física e aí o cara fala assim, mas eu tenho o CREF. O debate não é esse. O cara tem o CREF. E você é provisionado. Não, o cara que é provisionado, o cara tem mais conhecimento técnico até que outros professores, porque o cara, ele só estudou aquilo.
É verdade. Que isso acontece nos Estados Unidos, né? É. Você só estudou isso, biomecânica, musculação, fisiologia, você só estudou fundamento dentro das academias, Exato. né? Você não abriu o leque. Uhum. Então é legal falar sobre isso, porque quando o cara escuta, o cara é provisionado, né? Como outros, né, profissionais. O pessoal vê isso com uma coisa pejorativa, né? Fala assim, o cara não é formado, Não fez os 4 anos. Exato, Não, exato. até mais, porque o cara só estudou aquilo, né? Não é verdade, Lucas? O pessoal do conselho exigiu que você tivesse 200 horas de comprovação de cursos específicos na área, né? Fora um ano que você tinha que fazer o curso pela FMU, né? Tinha que fazer o curso pela FMU e fazer a prova. Eu fiz lá na Liberdade ali, né? Sim. Tinha aprovação e tudo mais. Sim, sim. Norton, voltando aqui, a gente Tá. vai voltando no tempo, a gente vai voltar lá que o Lucas fez a pergunta e a gente quer saber. Sua Tá. preparação, como foi? Você lembra as primeiras? Porque a gente vai comparar 1995? 95 foi minha primeira competição. Ó, nós vamos comparar 1995 com Sim. 2023. Ah, Fechou? fechou. A gente vai lá no turno do tempo. Então, traz pra gente aí. Dieta. A dieta, Off. bom, o Mauro me orientou. O Mauro, que foi meu técnico na época, me orientou tudinho. Em off eu tava comendo de tudo, né? Não tinha restrição. Não tinha restrição nenhuma. Carbo à vontade, qualquer tipo de carbo. E o Mauro nessa época nem me acompanhou, só me acompanhou na fase da preparação mesmo. Tá mesmo? Eu me preparei em 5 semanas pro estreante. Eu não sei, eu tenho um metabolismo assim bem mais acelerado. Só tem essa explicação. Porque eu comia de tudo. Eu comia de tudo e era definido. Não. Fazia musculação e consegui desenvolver. Eu comecei com 58 quilos, consegui desenvolver naturalmente até com 70 quilos. Até 70 quilos. Mas isso em 7 anos, né? Sim. 7 anos. E se empurrava a comida, né, Norton? Porque, tipo, não tem essa daí também, nos caras ficarem. Putz, eu nunca fui um cara muito assim faminto, assim, de sentir muita fome. Eu como pouco. Inclusive até hoje eu como pouco. Talvez seja um dos segredos, né? Você se alimentar pouco, não exageradamente. Pouco por vez. Por isso que você é definido. Né? Você acredita? A minha também. Tipo assim, os caras falam, tem que fazer off. Eu falo, puta, meu, comer pra mim tem que empurrar. Uhum. O cara fala assim, você tá indo pré-contest. Aí eu brinco. E tranquilo. O cara fala, come frango e brócolis. Tiro de letra. Então. Isso também é assim, né? Mais fácil. Agora, a alimentação daquela época era triste, né? Porque o Mauro me passou. Era uma quantidade de frango cozido, só água e frango. E uma quantidade de frango de batata cozida, batata inglesa cozida. Essa era a refeição. Você tinha que fazer 6 refeições dessas aí. E ele fala a quantidade é que não tinha pesagem. Tipo assim, Não tinha. frango com 2 rodelas de batata dura. Isso, um filé de frango cozido com 3 batatas cozidas. Essa era a proporção. E era isso durante toda a preparação. Aí começou o ergogênico. E aí, o que vinha nessa época? Então, aí que eu comecei, foi meu primeiro ciclo, foi quando eu comecei essa preparação. Fiz 5 semanas de uma primo por semana. Eu tomei 5 primos na preparação toda. Uma por semana, 5 primos. Uma por semana. E 5 comprimidos de Stano, da Zambon, aquela pediátrica. Sim. Que acho que é 0,5 miligramas, não é isso? Então, 5 comprimidos Por dia. por dia. Dava 25 miligramas de estano. Isso. Só isso? Só. Essa foi a minha preparação. Tanto é que eu competi, meu peso na preparação, ao invés de diminuir, subiu. Eu tava com... Sim. Antigamente era mais confiável, né? Você podia comprar de olho fechado e sabia que o negócio era bom. Vou fazer uma pergunta pro Lucas aqui. Você pegou estano 3 ampolinhas? Não. Fala aí, ô Norton. Era mágico, né? Era mágico, 3 ampolinhas no Zolol. Vinha a caixinha que nem agora que é
Qual é a Deposteron? Deposteron? Era a mesma coisa, não era? Sim, 3 é bonitinha. 3. Você abria, É. o sal dela batia, não dava... O pessoal ficava aqui agora... Aromatização. Não, e da Landelan você puxa da processo inflamatório. E outras, né? Sim, sim. Falando de outras. É. Que é aquela que é a branquinha. Não era, né? A gente puxava, era aquosa, né? Era Uhum. coisa oleosa, né? Bonitinha. Não dava isso, né? Aquela Tesla aquosa lá que era acetato. Nossa. Mas vamos, Era sensacional. mas vamos lá. Aí você mandou só primo extremo. Por 5 semanas. Esse aí foi meu ciclo. Esse foi o seu primeiro ciclo, você não Primeiro ciclo. tocado em esteroide. Aí a minha participação, meu peso subiu, ao invés de baixar. Tava enquanto... Eu tava fazendo dieta, eu tava com 70 quilos, competi, na pesagem deu 72 quilos e 400. Aí foi criada a categoria meio média, até 75. Aí você teve que encarbar pra bater 75. Aí carbei normal, comi até um lanche, eu não esqueço até hoje, comi até um lanche natural, porque o Mauro autorizou, que senão eu tinha levado minhas batatas e meu frango. Uhum. Não aguentava mais comer batata e frango. Mas tinha que comer, eu levei. Tá, e aí você fez o banho? Banho de imersão, Naquela época. eu cheguei a fazer uma vez só banho de imersão. Mas assim, eu achei o resultado assim muito temporário. Tá. Não é uma coisa assim que Puxou não senti tanto assim, tanta diferença, muita diferença. Tá, mas É muito trabalho para pouco resultado, pelo menos para mim, no meu caso, né? Que eu sempre consegui me condicionar muito bem. Então, E o processo de desidratação, como é que foi? começava com uma hiperidratação no domingo, aí ia reduzindo até zerar, até o dia da competição, até sábado. E o sal? Eu também tinha que tirar, puxava. Antigamente os caras tiravam sal. Tirava. Não, na alimentação das 5 semanas, era só batata sem sal e frango sem sal. Todo dia. Essa pegada da old school aí, que era o norte. Sim, sim. Tudo mais, era erros e acertos, né? É, O fisiculturismo é o que é hoje graças ao laboratório do Norton e outros bodybuilders. Né, Lucas? sódio a gente só jogava um pouquinho antes de subir no palco. E vinha, né? E Vinha bonito, né? Sim. Você mandava o quê? A coquinha e tirava o gás? Não, Você não lembra que que sal. Mandava o sal. Porque depois veio a Isso. batata rã, da vida, veio tudo, né? Você já falou de outras preparações. Mas isso Isso aí eu ainda não era a época que eu comia os salgadinhos. Ou seja, você bateu o peso, aí tipo, carbava-se do mesmo jeito que você tava vendo nas preparações, né? Isso. Batata, levava batata. Era batata. E o aquecimento era o quê no backstage? Um salzinho na língua e... Salzinho e logo na manhã da competição, uns low carb, né? Potássio. E pra poder encher o músculo também. Puxar o restinho de água, né? Você sofreu muito com cãibra? Sofreu muito, assim, tipo, de processo de hidratação? Passou mal? Fala pra gente. Passei nesse primeiro ano, eu tive muita cãibra, mas isso porque eu fui seguir o conselho de um amigo. Um amigo, na época eu tava morando em Bauru. Tinha um professor lá falando, Norton, pô, você tá seco pra caramba, né? Você podia tomar um diuréticozinho. Aí ele me passou o nome do diurético, fui na farmácia, comprei e tomei. Na noite que antecedia a competição, travei no banheiro. Cãibra em tudo quanto é canto. É, porque você já veio nas 5 semanas, né? Sim, Você tirou o sal. já tava sem sódio Tava total. sódio. Já tava fazendo que a gente fala da saturação. Hum. Entrando com água pra depois tirar pro corpo tem e eliminar. Desidratando total. Tava, Mandou o diurético. quando o dia acabou. Aí me travou inteiro. Mas você conseguiu subir no palco? Consegui e travei na prévia. Porque antigamente eram 2 fases, né? A Sim. prévia e final. Na prévia eu travei e não conseguia nem posar direito, só fazia a pose, né? Ficava na pose, mas não conseguia contrair. O abdômen travou. Na hora que foi fazer a pose abdominal, só pus a mão na cabeça e deixei travar. Tinha uma árbitra lá, não esqueço até hoje, ela fazia até umas caretas, né? Na hora que eu olhava, você falava, nossa, ela fazia assim. Encavalou o abdômen, foi? Foi. Aí eu saí mancando, né?
Aí a árbitra veio pra mim e falou, parabéns, hein, você aguentou, hein? Eu falei, aguentei. Meu irmão não aguentou no Mercedes, não, teve que descer. Encavalou, puxou, aí teve que ir pro vestiário. Ah, eu aguentei. Eu falei, meu, tanto sacrifício, né? Saí lá de Bauru, vim até São Paulo pra competir e voltar sem ter o prazer de subir no palco, né? Falei, não. Aí quem me salvou foi o seu Eugênio. Seu Eugênio. Eu representava o Espartaco na época, né? Aí o seu Eugênio falou assim, vai na farmácia, compra um litro de soro fisiológico e vai bebendo até acabar. E fui bebendo aos poucos. Aí competi a final sem câimbra nenhuma. E a gente, ainda nesse cenário de competição, que é legal, você falou da questão da prévia. Mudou muito do que era antes para hoje? Então você subia, fazia a prévia. Sim. Aí depois da prévia já era a reta final, que eram os 5 finalistas. Não sei se eram 5, né? Na época eu não faço. Putz, acho que são 5 finalistas. Aí apresentava com coreografia, hoje não tinha coreografia na época, só era pro combate, e aí o árbitro já dava já a posição. Não, tinha nas prévias você fazia os confrontos e tal, depois saía, descia. Na final, só se apresentavam os caras que eram finalistas, né? E aí já sabia, já ali, o árbitro já tava meio que... Já sabia mais ou menos, mas dava pra mudar. Na época dava pra mudar. Se o cara, confronto ali já, né? se o cara que ganhou na prévia embaçasse um pouquinho e o cara que ficou em segundo melhorasse muito, ele podia inverter a posição. O Norte, essa questão da prévia aí era fora de horário, né? Você apresentava no período da tarde, depois subia no último confronto no fim da noite, vamos dizer. Era isso mesmo? Mas, tipo assim, o campeonato começou, você subiu na prévia 5 horas da tarde. Sim. 8, 9 horas da noite você sobe pra final. Era isso? Que o Mr. Santos era assim, não era? É, isso mesmo. Na época também já funcionava Isso, assim. já. Porque Tanto é que eu saí nessa competição aí, eu saí do palco, aí foi no Ibirapuera essa competição. Aí saí do palco, fui lá na grama lá do Ibirapuera, fui lá e fiquei dormindo até chegar o horário da final. Eu morava em Bauru, né? Não dava pra voltar pra casa. Tá, e os 5 finalistas se apresentava com coreografia ou não? Se apresentava com coreografia. Isso. Ah, legal. Então já tinha desde aquela época... Só os finalistas, isso. Só os finalistas se apresentavam. Fazia coreografia. E agora a gente vai falar da transição, Lucas? Fala a transição, hein? A transição é que ele veio, que ele falou, era o frango, tinha que cozinhar lá, às vezes 2 vezes, né, o Norton? Fazer essa saturação de água, tirava o sal. E aí as próximas competições, dos anos pra frente, foi em que ano que teve essas mudanças? Né? Tipo, pra gente ver aí, comparar. A partir de quando? Bom, depois eu comecei a perceber, através das preparações, que eu não precisava comer só frango, peito de frango ou só batata cozida. Aí por experiência, fazendo experiências assim no meu off, eu consegui perceber que eu me dou muito bem com arroz branco, arroz japonês. E com uva passa. E carne vermelha. Carne vermelha magra. Então, eu passei a usar esses dois alimentos com mais constância depois, nas outras preparações. Isso logo na minha... Inclusive, teve um atleta, o Paulinho Bambam, você chegou a conhecer, não sei se você conheceu ele. Era um atleta do Espartaco também. Ele era parceiro de treino muito forte, era parceiro de treino do Mauro Silva, pra você ter uma ideia. Pra aguentar o tranco do Mauro Silva era pedrada. Aí ele levou feijão no dia da competição. Cara, mas você não mudou feijão não, né? Mandei? E aí? Não mudou nada. Passou nada. Nada. Porque a gente sabe que, meu... Flatulência, né? E a uva passa também dá, né? Não, uva passa pra mim não deu não. Nada, respondeu bem? Respondeu bem. Inclusive melhorou, assim, a parte digestiva, né? Fibra, né? Sim. Ajuda bastante. Porque tem atleta que, tipo, não se dá bem, né? Tipo, meu... Aí tá eu me dei muito bem. Tal, você respondeu legal. Eu respondi bem. E melhorou muito assim, a minha vontade de comer, né? Nas primeiras preparações eu não tinha nem vontade de comer.
Eu também já passei por uns processinhos assim, depois quando eu coloquei uva passas também com arroz branco, curti mais, gostei, senti que respondeu mais a questão do glicogênio no músculo, ativou bem mais rápido, você consegue, né, deixar ele mais empedrado, mais firme, né, a pele consegue afinar mais, eu senti toda essa diferença, acho que foi a mesma resposta aí. E, você podia contar um pouco também dos títulos que você teve. Você olha lá na sua bio do Instagram, tem muito título importante, né? Eu achei bem legais lá. Assim, eu tenho um carinho muito maior, né, pelas conquistas internacionais, né? E, assim, a nível mundial, por exemplo, foram 4 títulos de Universe pela NABA, né? O Mr. Universo. O pessoal fala, mas NABA, mas a NABA, daquela época que eu competi, que o Marilândia competiu, era muito forte. E as divisões de categorias não eram assim tão fracionadas, que nem na IFBB. Era Class 1, 2, 3 e 4. Eram 4 categorias da Sênior. Só era dividido por altura. Então, o cara da Class 4, que era até 1,65 m, o cara podia pesar 100 quilos. E competia com um cara de 80 quilos. Na Master, por exemplo, a mesma coisa. Só tinha divisão por idade. Não tinha divisão de altura e nem de peso. Então, subia no palco, por exemplo, formavam assim, um palco era grande, formavam 2 fileiras, uma atrás e uma na frente de atletas. E eram os confrontos, assim, exaustivos. O corpo de lado de... Não, tem que ser muito... A equipe também que tava julgando ali tem que ser muito boa, né? Sim. E assim, não eram 3 árbitros, né? Porque você vê, hoje em dia tem competições que só tem 3 árbitros. Aí como é que você vai tirar a maior e a menor nota, né? Para ver realmente a média, o que a média pensa. Então, lá sempre tinham 9 ou 11 árbitros no Mr. Universo. Sempre. Justamente para ver isso, presença de palco, Tudo. cara na parte inferior, parte superior, tudo, né? A questão da qualidade, pele, os cortes, tudo isso. Simetria, proporção, volume, definição. Porque às vezes a galera enxerga que o fisiculturismo, tipo, o cara é grande, é o maior. Calma, não é assim, não funciona. Não basta ser o maior, tem que ser o melhor. Sim. E fora a presença de palco que você falou, né? Tipo, a apresentação. Eu tô falando de presença de palco porque eu já assisti algumas competições sua, coreografia, Pochê também muito bom nas coreografias. Então isso também, o júri tá contando ali, né? A partir do momento que você tá entrando no palco, tudo isso é um conjunto de fatores para levar você a buscar aí o seu título. É o carisma, né? O cara entra no palco assim e chama, né? A sua atenção. Isso é importante. Isso aí ajuda bastante na hora de decidir, falar, nossa, aquele atleta lá se apresentou dessa forma. Isso faz a diferença. E dando continuidade aqui que o Lucas falou, então você fez o NABA, o Universo. Isso. 4 títulos. 4 títulos. Isso. Aí tive um título mundial da NABA, que o Universo e o Mundial são campeonatos assim distintos. Sim. O que difere é o nível. O Mundial normalmente é mais fraco porque tem poucos países participantes. Por exemplo, aqui no Brasil, eu fui campeão mundial pela NABA aqui no Brasil, porque o pessoal da Europa vieram muito poucos, né? Poucos países da Europa vieram para cá. Então, consequentemente, se torna um campeonato mais fraco. Né? O Universo, não. Como é lá na Europa, todos os países da Europa estão lá participando. E o Universo você fez em que ano, Norton? Meu primeiro título foi 2007. 2007 lá. 2007, 2008, 2009, 2010 eu fui terceiro colocado e 2011 eu venci de novo. Calma aí, 2007, 2008, 2009, 2010. Você foi 4 anos na sequência. Não, 2010 eu fiquei em terceiro. Tá, não, mas você foi os 4 anos para lá competir. Foi no total de 9 vezes eu fui lá, competi no Universo. 9 vezes para Europa. 9 vezes. Qual país que competiu lá? Na Inglaterra. Sempre lá na Inglaterra. Sempre lá.
Porque lá é a sede, né? Assim, da NABA. É. E a FBB, você fez história aqui também? Que aí é estreante, paulista, brasileiro, sul-americano. Conta pra gente aí. Então, na época da IFBB, dessa época de estreia, por exemplo, você era obrigado a participar por exemplo, do estreante, né? Se você nunca competiu. Estreante, paulista, brasileiro, para depois escolher um campeonato internacional, ou sul-americano ou mundial. Então, depois do 2011, eu voltei para a IFBB. Eu tive que ficar um ano sem competir e tal, por causa da NABA, né? Por causa da... Não, por causa da IFBB. Da FBB? Ela exigia que você ficasse um ano sem competir. Mesma coisa que o Paulo Lima levantou na época, né? Então você passar por esse processo também. Passei por esse processo. Aí em 2013 voltei. Aí tive que competir. Paulista, no brasileiro, aí escolhi o campeonato mundial. E aí? Que foi lá na Mongólia. Aí ganhei o campeonato mundial. Em 2013. Isso. Qual peso você tava? 2013 eu competi na... Não, já era Master, né? Sim. Já era Master, eu competi acima de 80 quilos. Competi com 82,300. Aí levou lá. Aí levei lá o Mundial da... Vamos 2013. 2014, você fez... Não, minto, 2013 eu... Não, porque tem o Ohio aí. O Ohio foi 2015. 2015. 2013... Foi 2013. Ganhei o Mundial na Mongólia. 2014 eu não competi. Com a preparação pra pegar o Ohio. Isso, pra ir pra Ohio. Aí em março, né, que você foi pra Ohio, né? Isso, foi em março. De 2015. Em todos esses campeonatos. Eu me preparei sozinho. Sozinho? Tomei como base aquilo que eu aprendi comigo mesmo, né? Com relação à alimentação. Eu não pesava os alimentos, né? Eu ia assim, essa porção aqui, se for pouco, eu aumento. Se for muito, eu diminuo. Aí fui achando o meu ponto. Você nunca pesou alimento? Nunca pesei. Passei a pesar depois que eu comecei a ser assistido pelo Adam. Pelo Adam. Ou seja, recentemente, né? Deu uns anos pra cá. 3 anos. 3 anos Já pra tô cá. 3 anos com o Adam. Pô, mas você tem... A sua vida no fisiculturismo começou em 95? São 28 anos. 28 anos no feeling. 25 anos. 25 anos no feeling. Dessa forma. Só no feeling, sem pesar o bem. Pesar. Então você se preparava, ou seja, você montava seu protocolo de dieta, protocolo de ergogênico, tudo. Eu estabeleci assim um parâmetro, né? Eu falei assim, meu ciclo semanal não pode ultrapassar 1 grama por semana. Então eu baseava nisso. Eu sabia mais ou menos quais os ergogênicos que davam certo para mim, que eram os melhores, e eu me preparava, fazia ciclos assim, 2 ciclos, né? Eram 2 competições normalmente. Quando eu tava na NABA, eu competia na NABA. Quando eu voltava, tinha a Copa Biodelta na sequência. Então era Universe e Biodelta. Então eram 2 ciclos que eu fazia. Todo ano. 2 ciclos de competição. De ergogênico. Mas Pra competir. Então 2 ciclos no ano, então, pra essas competições. Exato. Depois disso daí, você não ficava nem na manutenção? Eu fazia o TPC, né? Fazia o TPC e ficava sem nada. Cheguei a ficar sem nada por 6 meses já. Sem tomar nada. Mesmo sendo Master já. E segurando na dieta e no treino. Meus títulos internacionais depois que eu virei Master. Na Master você se deu bem, então. Por 35 já entra na Master, não é? Não. Você entrou com 40, né? Com 40. Não, 40. Na NABA era a partir de 40 anos. Então eu entrei na faixa de 40 a 50 anos. Eu ganhei meu último título com 48 anos. Aí até me perguntaram, você pretende voltar? Eu falei assim, fica difícil, né? Competir com um cara com quase 10 anos menos. É mais complicado. Mas assim, pelo fato de ser as dietas que você já encaixava, os ergogênicos que você encaixava, todas as vezes bateu certinho,
Todas. Todas as vezes seu corpo Todas. respondeu certinho. Deu certinho. Porque a gente fala, conversa com alguns atletas, os atletas falam, pô, não, eu acertei naquela época com arroz branco, nessa competição já não entrou legal, deu uma embaçada no abdômen. Teve um ano que eu não me classifiquei no universo. Eu fiz um off muito bruto, né? Um off sujo. O pessoal fala assim, não, pra você aumentar, você precisa fazer um off sujo e tal, senão você não aumenta e tal. Aí resolvi fazer. Foi a primeira vez que eu atingi 101 quilos. Caramba. Eu atingi 101 quilos, mas assim, não tava me sentindo bem. Tava assim, inchado, gordo. Aí subi um lance de escada, já ficava cansado. Eu treinava, fazia uma série, demorava pra recuperar. Eu falei assim, tá legal. Aí, só que quando eu fui competir no universo, eu usei o mesmo tempo de preparação. Eu tinha que prolongar um pouquinho mais, né? Eu usei o mesmo tempo de preparação, fiz 6 semanas. O meu peso caiu muito rápido. Aí eu subi na competição muito flat. Aí foi o ano que não deu certo essa tática aí. De subir o peso. Foi a partir daí que eu comecei a me regrar mais na fase off. Entendi. O Lucas perguntou aqui, então, assim, você fez tudo por conta própria, você já não tinha... Sim. Você viu, isso é impressionante. Ele deu start. Deu start. Deu. Tá, aí depois, lógico, você foi estudando, foi se aprimorando. A gente sabe que no mundo do fisiculturismo, pô, o cara fez um negócio ali e tal. Você fez o mesmo protocolo, mas a questão do ciclo, você fez o primeiro lá, Primo Bolan e Stano. Esses outros aí que deram certo vários anos seguidos, foram quais? Tipo assim, pré-conta, você veio com o quê? Você veio com Primo Bolan, Stano? Stano, eu parei de usar a oral, né? Sim. A questão do oral, passei a usar a injetável. E além da Primobolan, uma que deu muito certo foi a Testo Aquosa, Tá. o acetato. Eu usei essa por muitos anos. Hemogenin, você não Na preparação. Hemogenin eu já usei também. Diana. Dianabol, usei bastante. Força. Força principalmente. Isso é uma coisa que eu ganhava. Não sei se pode falar o nome, né? Pode. O Yoga trazia na época. Caramba. Que eu já tava trabalhando em 96 isso. Eu já tava trabalhando lá na Fórmula Academia. A convite do Yoga. Eu estive lá porque quando ele foi em 95 que foi meu ano de estreia lá pra Bauru, ele deu um curso lá. E personal trainer também. Aí ele chegou pra mim e falou assim, deixa seu telefone, que talvez vai precisar de um profissional lá em São Paulo, na Academia Fórmula. Você conhece? Eu falei, não conheço, nunca fui, mas eu posso ir. Aí fui lá, fiz o teste, tudo, passei. Aí comecei a trabalhar lá, graças ao meu. Com anos, mano. História da hora, né? Aí aí eu deixei minha família em Bauru, né? Que eu precisava vender a casa, que eu tinha comprado lá, tinha o carro, tudo, eu ia vender. Aí trouxe a família depois de 2 meses. Aí fiquei morando junto com meu irmão caçula, né? Bom, essa questão da preparação aí que ficou, né, mexeu com a gente aqui, porque, Norton, você se olhava no espelho, você já sabia que tinha que corrigir. O treino, a metodologia de treino é a sua mesmo. Você chegou e falou, não, eu vou bater mais aqui para melhorar os pontos. E a coreografia? Coreografia eu sempre montei. Sempre? Na música, no tempo, na entrada, na contração, tudo certinho? A única coisa assim que depois eu passei a contar com a ajuda do DJ, isso mais pra frente, né? Na época dos títulos mundiais. Com a ajuda do DJ. Eu mandava música. Eu ia lá no estúdio dele, falava, eu quero o começo assim e terminar assim. Então tinha que ser um minuto, cravado. Sim. E ele montava, editava a música. E você entrava na coreografia da música para entrar na contração da musculatura. Aí a partir daí eu montava minha coreografia.
pra encaixar as batidas direitinho, né? Você gostava de posar com música lenta ou música rápida, assim? Pô, eu gosto de música assim que tenha uns pontos marcantes, né? Que é pra você encaixar a coreografia. Eu não tenho aquele ouvido musical, por exemplo, que o Odilon Batista tem. O Odilon Batista tem aqueles 8, né? Aquelas 8 batidas da música, né? Aí você faz certinho, né? A contagem. Eu já não tenho esse feeling que ele tem. É pela música mesmo, de ouvido. Eu vou ouvindo a música, falar aqui posso encaixar essa pose. Aí tem outra batida lá na frente, fala assim, eu faço essa transição e encaixo essa outra pose. Eu também fiz assim na minha. Com o Che também exigiu no tempo da música. Uhum. Consegue ter a batida no tempo que ele posou lá com o hino nacional em fórmula de bateria, né? E aí o cara, arrebentou, deu show, né? Tanto que ele ganhou vários títulos com essa coreografia. Mas, enfim. E aí você saiu do palco, beleza. Competiu, ganhou, saiu do palco. A gente sabe que tem um rebote. Como é que funcionava com você isso daí? Você sempre se mantinha na dieta, na disciplina, ou falava, não, agora vamos comemorar, vou dar aquela carbada e comer minhas besteiras? Como é que funcionava? Putz, eu sou que nem você, eu não tenho muito apetite. Então, o pessoal fala, não, vamos pra pizzaria, vamos pro rodízio. Meu, era 6 pedaços, eu já tava empanturrado. Então nunca teve rebote pesado. Não. De ficar assim com o tornozelo inchado. Não tive perna inchada, não tive nada. Nada. Não, volumei. É. Volumei. Sim. Cheguei aqui no Brasil com 92 quilos. Não. Fica até melhor, né? Sim. Mas meu peso volta ao normal depois de um mês. Demora um mês pra eu chegar ao peso que eu estava em off. Eu pesava em off 95 quilos. Uhum. Mas sempre, todo ano. 95. Eu competia com 89, 90 quilos, mais ou menos, na época do universo. Tá, Demorava um mês pra eu recuperar esses 5 quilos. Tá. Aí entra que o Lucas perguntou e o que eu também fiquei na dúvida. Você não pesava comida. Você tinha que bater 39 na balança pra subir no palco, né? Como é que funcionava? Mais ou menos, né? Então, você ficava com a balança em casa se monitorando e depois... Não tinha nem balança, cara. Como é que fazia? Cardio, você apertava no cardio? Então, como a categoria Master não tinha limitação de peso, Ah, entendi. É só no espelho. eu via assim, ó, Entendi. tô na condição, tá bom assim, agora é só desidratar. Ah, era peso livre, então, livre de pesagem. Então, não, então mais tranquilo, então. Isso eu gosto de você, tipo, tem que pesar, aí você tem que, Mas aí tem a parte da mente também, né? Sim, você tem que ter uma mente, assim, boa o suficiente pra saber, ó, eu não tô em condição, não posso entrar grande. Se eu entrar grande assim, eu não vou entrar na condição. Eu vou ter que diminuir um pouquinho, secar mais pra poder entrar competitivo. Então, eu sempre fui muito autocrítico nesse ponto. Falei assim, não tô bom. Aliás, eu nunca tava bom pra mim, né? Eu sempre achava que eu tava com pouca definição, eu queria definir mais. pra puxar essa definição, vocês montavam alguma estratégia? Tipo, vou mandar um clipe pro Herol, vou mandar... Restrição calórica mesmo. Só restrição calórica. Diminuía a alimentação. E os treinos? Os treinos eu fazia mais metabólico. Tocava o pau, 15, 20, 30 repetições. Isso. Pra marcar legal. B7, fazia em circuito. Eu não gosto muito disso, não. Eu sei que eu gosto, mas comigo respondeu bem também, tá? Esses treinos. Respondeu legal. Mas pra mim funcionaram bem. Eu fiquei bem condicionado. Você lembra, fazia com monte e tudo mais. Saía 10, 20, 30 agachamentos. Depois fazia lá com a extensora, voltava e ia batendo. Uma coisa assim que eu nunca fiz foi fazer o aeróbico. Você não faz aeróbico? Não faço. Nunca fiz para preparação. Só depois que eu passei a receber os comandos do ADA. E no caso não é nem para preparação, é mais para saúde. É saúde mesmo, né? São 20 minutos assim por dia, qualquer horário. Mais para condicionamento cardio. Tá, então a gente... Vamos nessa época então. Você pegou 95 até 3 anos antes de pegar o ADA. Teve algum médico que acompanhou você nesse período de 25 anos? Teve alguns médicos que eu conheci na época da fórmula, tá? Eles acompanhavam lá os meus exames. Eles faziam a guia, né, para fazer os exames, tudo para mim. E eles analisavam
Mas assim, na amizade, sempre Tá, e aí você fazia esse TPC, que era fazia. terapia pós-ciclo, então, e pós-competição também para voltar ao normal. Sim, E aí, foi formando, né? e aí, como é que funcionava o Norte? Deu muita alteração, não deu? Como é que você já pegou alguma coisa? Tipo, puta, meu. Não, nunca teve assim nenhuma algo assim que preocupante. Sempre dava no limite, assim, mas assim, limite próximo, né? Não limite assim estourando. PSA, zerado, tudo funcionando legal. Sim. CPK, CKMB, TJ. O colesterol dava uma alterada, só o colesterol ruim dava uma alterada, tal, subiu um pouquinho. Mas o próprio médico fala, né? Isso é devido ao uso das substâncias, né? E coração? Coração também. Você fez agora também com Adam, tudo recentemente, tudo zerado. Porra, que bom, cara. Não tem nem arritmia, não tem. Tá, aí, Normalmente a pessoa tem. sim. Agora, então, vamos entrar para essa questão. É uma filosofia, né? A gente tá falando aqui da sua história, Sim. pro de casa entender que não é assim, tipo, ó, não, o cara entrou aqui, eu comi de tudo, eu fiz de tudo, eu tomei de tudo e eu tô bem de saúde. Não foi assim. Não. É como até o Poncho vou fazer uma analogia, né? Até comentei com você. Eu tomei, mas eu não como açúcar. Eu tomei, mas eu não coloco óleo na minha comida. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tipo, por exemplo, não, você fez competições, você tomou, mas qual é a sua filosofia? Então, assim, eu nunca coloquei em prioridade, assim, as competições, né? Sempre coloquei a minha saúde em primeiro lugar. Então, nunca fui abusivo, né? De qualquer substância que fosse. Além de não beber, não fumar, né? Então, eu sempre me cuidei nesse sentido e na própria alimentação. A própria alimentação, eu nunca exagerei na comida, né? Eu conheço atletas assim que, por exagerar, após as competições, comer muito, né? Tiveram até problemas de coração. Inclusive um atleta que já tá nessa época, né? O Feitosa, né? Luiz Feitosa. Que até hoje, assim, ó, cicatriz, né? Que ele teve que abrir o externo, tudo, para poder operar. É triste, né? Inclusive no Mundial que eu ganhei, ele ficou em terceiro lugar na categoria dele, pós, pós, pós-operado. E recebeu até uma homenagem pela superação lá no Mundial, na Mongólia. Fala de Ohio, né? Ohio que é importante, né, Lucas? O Lucas tá na questão de Ohio. Conta a história aí. De Ohio, a preparação, como é que foi tudo. Pô, eu acho que o Ohio foi uma das preparações mais tranquilas que eu tive, né? A única coisa que me deixava mais tensa é a barreira, né, da língua, né? De você chegar lá e não conseguir achar, porque o evento é enorme, né? De você não conseguir chegar a tempo nos lugares, mas deu tudo certo, né? Já tinha feito o aluguel do carro, nós alugamos um carro, na época eram 3 meninas e eu. Aí alugamos um carro, fomos pro local, chegamos no horário da pesagem certinho, aí chegamos na parte de pintura, chegamos no horário, tudo deu certinho. Na hora de subir no backstage, tava todo mundo lá no horário certinho. Deu tudo certo. E aí você se consagrou campeão. Aí eu já era Master acima de 50. Já Master acima de 50 tava eu e o Damota, do Rio de Janeiro. Damota, até pensei que ele tinha ficado entre os 6 primeiros, mas eram 5, né, finalistas. Ele ficou acho que em sexto ou sétimo. Aí ele não subiu, a gente ficou até chateado lá na época, porque pensei que ele fosse subir junto comigo na final. Pô. Aí eu ganhei a categoria e foi assim. Nossa, eu recebi ser apresentado e assim, elogiado pelo Sean Ray, né? Ele que apresentou a categoria. E foi muito gratificante. Ele depois chamou pra fazer uma foto junto com ele. Acho que essa foto deve tá até no Instagram dele. Então conhecer o Arnold de perto, né? Cumprimentar ele, né? Porque eu fui também campeão overall, né? Eu disputei acho que era com um colombiano.
pesado, ele competiu até 85 quilos. Ele competiu até 85 quilos na Sênior e ganhou a Master. Na Sênior ele ficou em terceiro e ganhou a Master. E por 1 ponto eu ganhei do overall dele. Ele era muito grande, né? Mas eu tinha, assim, umas separações melhores, quer dizer, tava numa condição melhor de Você levou no condicionamento, ó. condicionamento e simetria. Mas por 1 pontinho. 1 pontinho apenas. Deu pra entender aqui, tipo assim, no nosso podcast aqui, de bater um papo com você, um papo legal, bacana, sabendo a sua história, deu pra sentir que você é um cara bem centrado, né, Norton? Você é um cara, tipo, na questão de... Eu engano bastante, hein? Não, então, mas você não é muito emotivo, assim, né? Você se controla e tal. Subindo no palco, bateu já algum nervosismo? Ou você, tipo, é sempre sempre. tranquilo, assim, de boa? Não, sempre bate. Sempre. Principalmente quando tá chamando você pra... Você tá na final e tá chamando você pra parte coreográfica. Que é você e o público, né? Então você sabe que você tem que ir lá, você não pode errar. Apesar de que se você errar, o público não vai saber que você errou, né? Mas você quer acertar. Você quer fazer aquilo tudo que você treinou durante meses, né? Você quer fazer tudo certinho, mostrar um espetáculo legal, né? E alguma competição que você fez no longo dessa sua trajetória que emocionou você, que bateu assim, você falou, meu, essa daqui eu fiquei emotivo, chorei, foi tudo pra mim. Qual foi? Foi quando eu voltei da derrota do Universo, que eu fiquei em terceiro lugar, que eu fiquei muito chateado. Eu pensei que eu fosse ganhar em 2010 também. Mas eu fiquei em terceiro. Aí voltei em 2011, aí arrebatei o título de novo. Aí quem foi me entregar o troféu foi o Rodrigo, filho do Eugênio. Na hora que ele entregou, aí eu comecei a chorar. Legal. Eu não consegui nem falar obrigado pro Rodrigo. Peguei o troféu assim, já chorando, fui lá pro pódio de novo. Porque essa preparação desse ano que você retornou lá foi totalmente por isso. Você pegou o terceiro, você falou, não, eu tenho uma obrigação de ir lá agora e buscar o meu título. Sim, Você é extremamente competitivo. Com você mesmo, porque o bodybuilding, Sim. isso é com a gente mesmo, né? exato. O bodybuilding ele não é com o adversário. Exato, Você. não. O cara ganhou merecidamente. Sim. Quem errou foi eu. Eu fui tentar entrar mais condicionado do que eu entrava, acabei perdendo um pouquinho de volume. Só que isso aí você percebe só depois, né? Quando vem as fotos, você vê o vídeo e tal, né? Só, puta, realmente eu errei. Devia ter entrado um pouquinho maior, não tão condicionado. Eu tava muito bem condicionado, mas contou o volume. Então, assim, a gente sabe que nessas preparações você tocou o barco sozinho, tocou o bonde aí, como você comentou, Aham, mas você tinha o feedback de um todo, porque a gente vive em sociedade. Então, sim. você tava lá com a galera, tinha lá, faz de conta, não vou falar faz de conta, Pô, eu trabalhava com o Johan. O Johan me olhava, direto e falava, ó, Norton, Sim. vamos lá, cara, tenta mexer as luzes aqui e tal. Então, você tinha por trás outros olhares clínicos, né? Sim. Que te davam um respaldo. E você tem que saber filtrar também, né? sim, De sim. quem que vem De quem esses que vem. comentários, né? Sim. Porque amigos mesmo você tem poucos. Ponto. O Johan, ele falava, ó, Norton, você precisa melhorar isso. Tinha certeza que eu precisava melhorar isso. Entendeu? Porque ele é um amigo de verdade. Aí você já entendia e falava, ah, então agora eu tenho que buscar isso daqui. Exato. Aí eu ia buscar, porque faltou volume. Falava pra mim, não, Norton, precisava um pouco mais volume. Então eu falei, vamos aumentar o volume. Aumentei o volume. No ano seguinte, aí levei. Porque assim, eu levava muita vantagem sobre os europeus por causa da simetria. Os europeus, eles são muito grandes, mas eles são quadrados, né? Eu tinha a cintura mais amarradinha e tal. Tinha um formato em X, né? Melhor. Né? Normalmente os caras têm o tronco muito bom, mas não têm as pernas tão boas. Então, nessa parte de simetria e proporção, eu levava vantagem. Então, eu tinha que melhorar a parte de definição. De quem tá na condição, se entrasse na condição, dava pra levar. Tá, e sua última competição agora foi quando, Norton? Foi o ano passado, no Campeonato Sul-Americano. E como é que saiu lá no Sul-Americano? Aí eu ganhei o Sul-Americano. Sobe no palco, né? Mas esse Sul-Americano tava fraquinho.
Tá, e agora 2023, né? Nós estamos agora aqui na segunda temporada, né? Então, tipo, julho agora. Você tem alguma competição até o final do ano? Então, eu tenho um campeonato que chama. Acho que é. Tem o nome, acho que é de uma academia, inclusive, lá em Portugal. Big Evolution. Inclusive, o Yola estava lá nessa academia em Portugal, recentemente. Eu vi um vídeo dele, junto com o Betão. Vai ter uma competição 17 e 18 de novembro. E eu pretendo ir lá. Como minha filha tá morando lá, eu já mato 2 coelhos numa paulada só. Já vejo a minha filha, participo da competição na categoria nova, acima de 60 anos. Na categoria nova. Então, representar o Brasil lá em Portugal, né? Exato. Mais uma vez, hein, Norton? Tem que E ir. pela primeira vez acima de 60. A primeira vez que você sente. Porque eu poderia, por exemplo, amanhã, por exemplo, eu já poderia competir acima de 60, que é o ano que você completa 60 anos. Completa em setembro. Eu já vou estar com 60 em novembro lá, né? Tá. Mas eu poderia competir, por exemplo, em janeiro na categoria. Ô, Norton, você falou assim, você falou lá no comecinho, né? A gente vai falar dessas últimas competições aí, você fez 2022. Não sei se 2022, vamos falar de 2020, vamos falar de 2020, 2018, 2019. Essas competições já nesses anos, você mandava primo também? Primo bolar? Não. Renan Tato, Quem não tá? sempre como base, né? Sim. Renan Tato, testosterona. E uma fenilpropionato. Tudo no comando. Esse já no comando do Adam. E o GH, o Geno? Você veio assim nele? 2018? Não. Não, 2018. Não, 2018 já tava quadra. Nossa, Já? faz mais tempo então. Não. Faz mais tempo. Tá, teve a pandemia aí no meio. E eu competi na NPC. Ah, você já foi no Muscle Contest também? Já pro Contest, já fui na Masters e no Santos. E como é que foi? Levou? No Santos eu levei, na Masters eu disputei com o Celso. Tá. O Celso eu fiquei em segundo lugar. Vamos falar do campeonato importante, então, que a gente tava comentando aqui, que foi o de Ohio. Você fez a preparação, você bateu o gelo, né? Mandou o GH. Em Ohio, Quer saber, pode ser condicionamento aí, né? eu usei. Mas na reta final, você veio desde o off. Não, eu usei durante meio ano, desde o off. E aí apertou mais no final, respondeu. Não alterei assim, você diz a quantidade. Não. Só mantive constante quantidade. Usei duas Wii por dia. 2 Wii por dia. Galera, tá desvendado aí pra vocês. O Norton usou 2 Wii, né, Norton? Porque a galera fica assim, não. Eu tô falando isso aqui abertamente, porque eu sei Sem hipocrisia. sem hipocrisia. Sem mentira, Sem mentira. Cara, eu acompanho você durante anos. E o telefone sem fio vem pesado, certo? E aí o que acontece? Já chegou pra mim, não. É na base do GH, é uma vida no GH. Cara, não é assim, né? Ele pegou 6 meses, 2 Wii. Se a gente for comparar hoje, os caras estão usando, e atletas, né, de alguns anos atrás, não tô falando nem nível Brasil, tô falando nível americano. Os brasileiros estão vindo com força agora. Os caras usam muito mais que 2 Wii. Muito mais, sim. É por isso que você acabou de falar. Você tá batendo 60, 0 bala. Sim, Por causa disso, né, Norton? exato. Menos é mais. Mais treino, mais dieta, mais condicionamento. E menos não é. Isso é legal falar. Isso é um ponto. E regularidade, né? Regularidade é uma coisa que eu sempre coloco nas minhas postagens. É uma frase assim que eu uso sempre. Regularidade é tudo. Mas não é tudo só treinamento, não é tudo só ergogênico ou só alimentação. É o conjunto, são os 3 pilares. Entendeu? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu acho que isso é bem legal falar, né? Porque tem muita gente que pensa no atleta e aí acaba achando que tem que viver como um atleta e acha que o atleta vive assim, em ciclos, né? O cara tem uma época que ele vai treinar, vai fazer dieta, e tem uma época que ele não vai fazer nada, ele só vai descansar. Não.
Saiu da tua competição, já começa a preparação para a próxima. Entendeu? Saí do Sul-Americano já com mentalidade nesse campeonato que vai ter em Portugal. Norton, agora a gente vai falar o seguinte. Vamos falar da questão das empresas de patrocínio, né? Sim. Você foi um dos pioneiros aí que eu acompanhei qual é o nome da empresa lá, Lucas? BSN. BSN. Você foi patrocinado pela Optimo. Óbvio. Da Glâmbia. Pela Glâmbia. Isso. A empresa que importava pra cá a Glâmbia, né? Isso. Mas a Glâmbia importava a matéria-prima, né? Ou ela importava essas... Já os produtos embalados. Ah, tá. Tá, então ela representava essas marcas. Sim. E aí essa... E a Isopure. Isopure também. Isopure é uma boa. Mas você foi patrocinado também pela ISO? Não. Você foi pela B? Eu fui atleta Optimo inicialmente, depois eles viram que eu tinha mais a cara da BSN. Aí me mudaram pra BSN. Então vamos agora discutir as políticas das empresas. Sim. Você veio nessa época, primeiro patrocínio que ano? Olha, a performance, depois eu conquistei meu primeiro campeonato brasileiro pela IFBB em 97. Em 96 eu competi, tava lá o diretor e a gerente da Performance Nutrition. Falou assim, ó, se você ganhar, a gente te patrocina. Eu fiquei em segundo lugar, aí eu Não pegou o patrocínio. não peguei o patrocínio. Aí em 97 eu fui campeão brasileiro, aí começou o meu ciclo na performance. Tá. Antes de a gente começar as perguntas sobre a questão do patrocínio, né, deixar bem claro aqui, né, Lucas? O público, pra galera, que o debate que a gente está tendo aqui agora sobre as marcas é uma crítica construtiva, né? É pra gente analisar o cenário que veio lá de 98, que você pegou, né? Isso, 97. De 97 para hoje, 2023. Então a gente está tentando aqui trazer um debate do fisiculturismo, do bodybuilder, dessa época para a atualidade. Sim. Né? O que mudou, né? Qual é o cenário hoje das empresas? Então, quando a Performance pegou você para patrocinar, você entrou com a marca, né? Óbvio, mostrando, né, a sua cara ali, Performance. E a Performance, o que ela te dava em troca? Era cash mesmo para você viajar? Ou você entrou assim, ó, eu entrei e você vai ser um colaborador, a gente vai entrar com a suplementação em parceria? Não foi só parceria, no troca em produtos, não. Sim. Eles todas as viagens que eu fiz para a Europa foram eles que pagaram, e inclusive a estadia. Era a passagem aérea e a estadia. Legal você falar isso. Muito importante. Mas mensalmente, nada de remuneração. Não. Eu tinha uma cota, mais para frente eles me deram uma cota que eu poderia comercializar à parte. Tá. Fora a minha cota, né? Tá, isso me rendia já um valorzinho a mais. Sim, aí pra você ajudar. Já tinha os compradores fixos e tal, né? Falando, chegou, tá, já distribuía. Tinha um rapaz lá na academia que já cuidava disso pra mim. Aí em troca já dava um pote pra ele, e o resto ele distribuía sozinho. Sim, não, e a gente sabendo que isso é importante porque o atleta ele precisava do quê? Ele precisava comprar, né? Claro, Questão higiênico, dieta, tudo tem custo, né? Sim. Fora a viagem, fora pagar a federação pra subir no palco, Protan e etc. Uma série de coisas que a gente sabe que envolve aí o atleta. Então isso já te ajudava no custo. Bastante. Depois dessa empresa veio qual? Depois da empresa veio a Optimo. Pela Glâmbia, né? E todas as empresas, elas entravam já com essa questão também. Você já fechava e falava, ó, a Performance pagou a viagem. Eu só saí da Performance porque a Glâmbia ofereceu um salário fixo, que era superior à cota que eu recebia da Performance. É mais ou menos o dobro do valor. E você assinou com os caras para um ano, sempre contratinho de um ano. Sempre um ano e renovável. Isso. Aí depois de um ano, aí troquei pra BSN. E aí a BSN ficou quanto tempo com você? Só que daí, pela BSN, eles já cortaram o valor mensal. Então eles foram tirando aos pouquinhos as coisas, até chegar um momento que não renovaram.
Tá, e aí depois você entrou com as outras empresas, e aí você voltou pra performance. Daí fui pra Underlabs, Tá. fiquei 1 ano pela Underlabs, aí não... Acho que eu tive um salário na Underlabs também, só que não renovaram o contrato. Aí quando não renovaram o contrato, eu fui pra Black School. E o Bela, como é que ficou a transição com você lá? Ele entrou com remuneração, não entrou? Não, porque eu entrei como fala, aquele contrato base, né? Que seria o atleta recebe os produtos, mais passagem para eventos internacionais ou nacionais, dependendo, né? Sim. Fora de São Paulo, e estadia. Legal. Tá. Que aí voltou pela questão da performance, né? Que voltou. Sim. E o que você vê nesse cenário hoje? Importante falar. As empresas hoje estão chegando com um cash pro atleta. Sim. E você foi um dos precursores lá atrás. Você e outros, né? Conchê e outros que trouxeram isso daí. E as empresas hoje estão trazendo isso pro cenário do bodybuilder. Que nem os americanos eram há tempos atrás. Uhum. O que você vê, Norton? Você enxerga disso daí? Você vê os caras ganhando 70 pau, 100 mil? Sim, mas isso é um 0,1%, né, dos atletas, né? Assim, a maioria, o que eu acho errado, se vende por causa de um pote de whey, por exemplo. Eu acho muito pouco. Eu acho que o atleta tem que ser mais valorizado. E essa supervalorização são só para os caras que são top, né? Sim. Os caras que já são profissionais e conseguem até viver só desse salário, né? Consegue viver do bodybuilding, né? Do fisiculturismo. E é uma parcela muito pequena para pôr assim em consideração. Porque o Brasil é um celeiro de grandes atletas e está provando isso nas competições internacionais profissionais, né? E o que está faltando é mais incentivo para aqueles que não tem tanto hype e que tem um potencial enorme, né? Pode ver, o Ramon é um cara assim, eu não estou falando como crítica, Sim, é sempre construtivo. assim, ele não é tão articulado quanto o Sibum. Uhum. O Sibum é. Não é que eu tô falando que o Sibum é melhor que ele por causa disso. Ele não é melhor. Ele só tem o jeito dele, né? Assim como eu, assim, eu não sou uma pessoa extrovertida, assim como ele não é. Ele também é tímido como eu. Então ele consegue, ele tem, se ele não fosse o que ele é, ele não teria tanto hype como tem. Como o Sibum tem, por exemplo. O Sibum também é um cara, ele falou uma vez numa entrevista que ele não é uma pessoa extrovertida, mas ele faz o trabalho dele, né? E outra coisa que limita muito o Ramon, eu até tenho medo de falar, porque daqui a pouco vem os caras aí que são fãs dele, vai querer meter o pau em mim, né? Não, mas eu não tô criticando essa barreira, por exemplo, da língua, por exemplo. Ele poderia já ter ultrapassado, né? Ter superado isso daí, mas não conseguiu ainda. Provavelmente deve ter dificuldade, né? Na pronúncia, de falar, tem a timidez, né? De falar e falar errado. E aquela expressão dele já criou algumas situações assim meio ruins, né? Aquele shit's crazy, né? Shit's crazy. Ele falou isso aí uma vez, acho que não sei quem comentou no YouTube, que ele falou isso, falou shit's crazy. A garçonete, que eles estavam acho que num restaurante, uma lanchonete, não sei. A garçonete achou, pensou que ele falou, ela é louca. Ela é louca. She's crazy. E aí criou até uma situação meio embaraçosa por causa disso, né? Se ele soubesse se explicar, ele fala, não, é uma expressão que eu falo, tal, né? Entendeu? Mas eu acho que o hype hoje tá dominando muito mais do que a competência do cara como atleta. Uhum. O Eugênio também levantou algumas questões sobre isso aqui. Mas é interessante você falar, sim, importante. Acho que tem uma crítica, você tem uma história, tem um respeito dentro do fisiculturismo e ter uma visão, né? Você tem uma visão, você não tá aqui de bobeira, né?
é uma opinião minha. Sim. É. E aí eu ia chegar nessa pergunta. Puxar nessa pergunta aqui agora então para ele, Lucas. Fazendo essa analogia, né? O fisiculturismo hoje. Então a gente tá vendo assim, porra, Norton, 1995, 2023. Então hoje a gente sabe que tem as redes sociais aí que o negócio tá muito forte. Então o cara hoje ele sobe na Muscle Contest, primeira competição, foi lá, shape legal, hypou no palco, já é atleta. O que você me diz? Porque você sabe que as federações antigamente, tanto na ABFBB, tinha todo esse projeto de plano de carreira ali do atleta, e as empresas para fechar com você, porque ela falou, que nem você mesmo mencionou, ela já estudava você antes, ela sabia que o cara ele não tá entrando hoje na moda, ou ele não tá entrando em uma competição, não. Ele é um atleta que vai vivenciar a vida dele dentro do fisiculturismo. O que você tem a dizer? Ó, inclusive a mim vieram alguns seguidores, né? Pedir para solicitar a empresa que me patrocina para patrocinar essa pessoa. Mas o cara não tem, por exemplo, nem estreou ainda. Ele só é um cara que tem um shape e que treina legal. Então, se o cara não tem uma carreira, né? Ele dificilmente uma empresa vai se interessar por ele. Ele tem que ganhar uma competição, avançar um nível, né? Chegar no nível, pelo menos assim, a nível nacional, para poder pleitear alguma coisa nesse sentido. Porque a empresa nenhuma tem a obrigação de chegar e falar assim pro atleta, ó, você é bom, vou patrocinar você. A empresa não quer um cara lá do começo, quer um cara mais pronto. Quer um cara já com o hype mais história, uma história, exato. Isso é interessante você falar porque a gente vê bastante hoje, né, Lucas, a galera chegando e achando que já posso entrar na janela. E não é assim que funciona, né? Porque a gente começa a ver, é fácil de analisar essa questão justamente no Olímpia, né? A gente começa a ver isso daí. Então, o Buendia, 4 vezes Olímpia. Então, ele teve uma história. Então, tipo, a empresa para patrocinar o cara sabe disso, fio. E outros atletas também, Olímpias, né? Do Bodybuilder Pro lá, e as categorias 212 e tal. É tudo uma questão que a marca já vem estudando o atleta. Então, ele sabe que quando assinar um contrato, não é o cara fazer um ano e acabou. Ó, você vai fazer, você vai se consagrar esse ano, o ano seguinte, você tem que sempre estar trabalhando ali bem condicionado. Não é só as redes, né? Porque hoje a galera enxerga muito isso, né? Eu tenho que hypar e acabou. E a empresa tem que patrocinar. Enfim, não sei qual é a leitura que a galera faz, mas é isso que a gente consegue enxergar um pouco, né? Você concorda, Lucas? Eu concordo. Porque, você falou faz muito sentido mesmo. A galera fica só voltada pro hype e realmente você tem que ter um conhecimento, uma senioridade assim na área. Óbvio que tem empresas que vão querer entrar mais pra parte do hype, mas tem empresas que vão querer criar o perfil delas e se associar a atletas que têm realmente uma carreira, pelo menos no nível nacional. Uma coisa que eu tenho visto também é que as empresas meio que exigir que o atleta seja vendedor. O atleta não é vendedor. Isso também é meio complicado. Ele tem o cupom dele de desconto e tal, mas se o próprio atleta já tem aquela, já é hypado, o cupom dele vai vender sozinho. Não precisa ele ficar, compre tal produto porque o produto é bom. Exemplo Brandão. Sim. Tá hypado. A gente já sabe, o cara que vai representar o Pro. De que empresa que ele é? Todo mundo sabe que empresa que ele é. Então não precisa ele estar ali, tipo, falando no Instagram e tal, porque no próprio Instagram, no Instagram, no YouTube, no canal do YouTube dele, tem lá ele consumindo o produto. Até porque assim, não sei a leitura que as empresas querem puxar para ela, concordo. Mas pro atleta, às vezes, é desgastante, né, Norton? Você fala como atleta, você tá ali fazendo um trabalho, uma função, e você tem que estar mais preocupado em treinar, em condicionar seu shape, em estar alinhado com a dieta, com a saúde, e representar aí a empresa também, óbvio, e seu cenário do fisiculturismo e seu país. Isso, né? O cara também não pode se acomodar e achar, não, o cara já tá me dando produto,
eu não vou fazer propaganda do produto deles, né? A sua obrigação já está no contrato, sua obrigação é colocar ali no seu perfil, né? Algumas postagens e nos stories também. Isso está no contrato. Você tem que cumprir seu papel. E a maioria assim, que acabam perdendo o contrato justamente por causa disso. Também essa questão de não estar engajando, não estar... Sim, É o que a gente levanta aqui assim. Tem que fazer o trabalho, óbvio, de postar, de representar a marca. O que é levantado essa questão, vamos dizer, massificante. De toda hora tá falando ali, de toda hora tem que estar fazendo a propaganda, toda hora fazendo comercial. Essa questão aí, tipo, massifica e cansa o atleta, né? Agora, e também não dá o retorno esperado, que a empresa espera. Você vai ver, por exemplo, o cara treinando dá 10 mil visualizações. O cara fazendo a propaganda do produto dá 1000 visualizações. Sim, tem tudo isso, né? Não dá aquele engajamento que a empresa às vezes espera, né? Aí tem que fazer o marketing de emboscado, o cara treino uniformizado, com exato. Que aí você não precisa falar, a pessoa vê. Isso. Norton, então, fala um pouquinho da sua família, como é que... Você falou que tem 2 filhos. Sim. Conta um pouquinho da sua história, da sua família, e se eles estão envolvidos no esporte também. No começo, é aquela coisa, né? Sempre a família, a esposa principalmente, fala que tá ficando grande demais, né? Que se não é perigoso. Mas assim, nunca faltou apoio, nem por parte da minha mãe, dos meus irmãos, da minha ex-esposa. Sempre me apoiaram assim 100%, né? Meus filhos, inclusive. E assim, eu acho que a família é a base de tudo, né? Eu acho que você precisa ter o apoio deles para poder desenvolver uma carreira em qualquer área que seja, né? Seja no esporte, seja na área administrativa, né? Eu acho que no meu caso, né? Na carreira como fisiculturista, eu tive o apoio total de todos eles, graças a Deus. E assim, deixa assim um aviso para quem está começando e acha que a competição é uma coisa que é uma prioridade, né, na vida. Não é. Eu acho que a família vem em primeiro lugar. A partir do momento que você começa a mexer no seu orçamento familiar para poder competir, eu acho que já está errado. Eu acho que o cara tem que rever os conceitos, né, e as prioridades e colocar o plano de competição em segundo plano. Entendi. Porque a competição, você vai parar de competir e depois ninguém vai lembrar mais de você, né? Eu, por exemplo, assim, eu ainda sou assim reconhecido, né, nos lugares onde vou. Por quê? Porque eu ainda estou ativo, eu ainda sou competidor, né? Competi no Sul-Americano, fui campeão no Sul-Americano, fui atleta assim de marcas assim, de expressão, né, no mercado. Graças a Deus tive apoio, né, das empresas, principalmente da Performance Nutrition, né, que me apoiou na maioria das competições internacionais. E eu acho que isso conta bastante. E a família é tudo, né? Sim. E regularidade. Tem regularidade para poder continuar. É isso aí, grande Norton. A gente vai finalizando aqui. Você quer deixar o seu Instagram pra galera te procurar? Norton é personal trainer, consultoria, tá lá, só chamando. Tá como lá na internet? Pra gente saber. Norton James. Norton com M, né? Com M no final. Norton James. Norton James. No Instagram. Norton James. Aí achou lá. Clicou, tá você lá, meu irmão. Tá. O samurai. É isso aí. O samurai mesmo, hein? Porque você passou geral. Vai vir agora no final do ano passando novamente, né? Em outubro. Em novembro. 17 e 18 de novembro. 17 e 18 de novembro, é isso aí. Galera, então pra você que ficou até o final, muito obrigado. Norton James aqui representando o fisiculturismo até hoje atual. Vai competir aí com 60 anos
em Portugal, então fiquem acompanhando lá no Instagram dele. Quem quiser saber alguma coisa, só mandar lá no direct, fica à vontade, né, Norton? Claro, Consultoria, assessoria, personal trader, chamar. é só chamar lá que aqui tem muitos anos de vivência. Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, clica, compartilha, fortalece, comenta, manda pro papai, pra mamãe, pros amigos aí, bodybuilder, representando. Podcast da Hour Papo Saúde, eu e Lucas, representando aí, mais uma vez, estamos no Spotify a todo vapor, e obrigado mais uma vez, grande Norton. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Lucas.